democracia, as eleições são fundamentais, além de representarem um ato de cidadania. A participação das organizações da sociedade civil na monitorização e observação do processo eleitoral é fator importante para reduzir as tensões e desconfianças existentes. Mas para isso é preciso que estejam munidos dos instrumentos e conhecimentos adequados. É esse o objetivo do projeto de participação da sociedade civil no processo eleitoral cabo-verdiano, tema do Mundo Solidário desta semana, que começa já a seguir. Num cenário ideal, a escolha dos governantes resultaria de uma decisão da maioria da população através do voto. Mas o que se tem verificado é que são cada vez menos aqueles que querem participar do processo de decisão que influencia em muito o dia-a-dia dos cabo-verdianos. E os últimos estudos demonstram que a participação nas eleições e o interesse pelos jovens, principalmente jovens, mas da população em geral, na participação na vida política e participação política mesmo, excluindo a questão partidária, mesmo a participação política, tem decaído muito. O nível de abstenção, além do nível de abstenção, os próprios estudos realizados estudos internacionais realizados pelo Programa Nacional das Nações Unidas demonstram também que cerca de 70% a 73% de jovens, principalmente mulheres, não têm nenhum interesse pela política. Portanto, este projeto também traz alguma credibilidade, mas também traz uma responsabilidade às organizações de sociedade civil. É para contrariar esta tendência, aumentando a credibilidade do processo eleitoral e, consequentemente, torná-lo mais participativo, que surge o projeto da Plataforma das ONGs de Cabo Verde, financiado pelo Fundo para a Democracia das Nações Unidas. O projeto Capacitação e Empoderamento das Organizações da Sociedade Civil para a participação nos processos eleitorais. De que forma? Criando as condições para que possam acompanhar o processo, colocando à disposição dos envolvidos informações com vista a prevenir ofensas ao Código Eleitoral e dando aos cidadãos capacidade de análise crítica das propostas e promessas eleitorais. Serão realizadas várias ações de formação e de sensibilização de formas como as ONGs podem participar diretamente no processo eleitoral e qual é o papel das organizações geralmente no processo eleitoral e na democracia. Portanto, e também irá desenvolver alguns mecanismos legais, propostas de regulamentação do papel também da observação eleitoral, além da produção do manual da observação eleitoral e formação para observadores eleitorais. É um projeto que também dá resposta em seio de sociedade civil e partido político como um dos braços da sociedade, e de certeza qualquer um desse partido com assento parlamentar está olhando de bons olhos. Para se alcançar os objetivos do projeto, estão a ser e serão realizadas várias atividades, de forma que, já nas eleições de 2016, o arquipélago possa contar com observadores domésticos preparados para exercerem as suas funções. Neste momento já realizamos os 2 primeiros workshops regionais, que são no âmbito do programa do papel das organizações. Estamos também com o projeto, a proposta da lei para observação eleitoral em discussão, está público. Estão também a discutir durante este seminário este documento, além de trabalhar toda a parte, criar um sentimento do qual é o papel das organizações de sociedade civil. Já lançamos também o concurso para a produção do manual, portanto vamos realizar agora, discutir o manual, os termos de referência para os formadores e dos formandos e posteriormente lançar os concursos para também os formadores, realização das formações de observadores eleitorais e partir imediatamente para os workshops comunitários. Já foi criado e socializado o primeiro draft da proposta de projeto-lei que regulamenta a observação eleitoral, quer doméstica, quer internacional. A recolha de subsídios para enriquecer o documento decorreu durante os workshops regionais e também com a Comissão Nacional de Eleições e os partidos políticos. Uma proposta que traz 2 figuras importantes, o observador
e o monitor. Nessa proposta não se pretende só que tenhamos em Cabo Verde observadores eleitorais, porque os observadores eleitorais eles vão fazer uma observação imparcial, né, genuína do processo eleitoral e ao final eles vão apresentar um relatório. A gente pretende também que exista a figura do monitor, um monitor que seja a todo tempo, que seja uma pessoa capaz de promover uma educação cívica, de sensibilizar, de incentivar a participação política, de prestar informação sobre o processo político, e esse monitor ele vai estar em todas as regiões e será também, vamos dizer assim, um multiplicador do que é o nosso processo político, do que é a participação cívica, do que é a democracia. Este primeiro draft teve como base documentos internacionais e algumas legislações dos PALOP, da União Africana, da União Europeia e das Nações Unidas. Os subsídios recolhidos vão permitir limar algumas arestas, nomeadamente no que se refere às funções, direitos e deveres do observador e do monitor, os requisitos mínimos para exercer estas funções e, principalmente, quem vai arcar com os custos. A observação deverá ser realizada nos mesmos moldes da observação internacional de que o país tem usufruído até agora. A proposta é que essa observação inicie desde o processo de recenseamento, desde o recenseamento até a publicação dos resultados. Então, ela vai observar se tudo o que acontece no processo eleitoral está de acordo com a lei. E aí ela vai, ao final, fazer o relatório. Se há questões, se há problemas que não estão em acordo com a lei, ela vai apresentar tudo isso no relatório, inclusive com a possibilidade de juntar as provas. E aí vai apresentar à Comissão Nacional e a Comissão Nacional vai utilizar aquilo como um suporte, né, para ver as medidas que podem ser tomadas a partir de aí. Pretende-se que os observadores sejam tantas organizações da sociedade civil, organizações religiosas, assim como pessoas individuais que tenham interesse em exercer a função. Depois de integrar os subsídios na proposta do projeto-lei, o próximo passo é trabalhar para que os trâmites legais decorram com a maior rapidez possível. E a partir daí, eu acho que a sociedade civil, a plataforma de ONGs, a gente começa com o lobby para que esse projeto chegue, né, nas mãos devidas e possa ser futuramente aprovado em assembleia. E futuramente, e no espaço curto de tempo, porque sabemos que as próximas eleições já estão aí, 2016, e seria muito bom se a sociedade civil já pudesse participar desse processo, vamos dizer assim, com maiores garantias, como a gente pretende com esse projeto. Mas para que o observador e monitor possam exercer as suas funções, têm de ser credenciados e fiscalizados pela Comissão Nacional de Eleições, responsável por conceder, mas também retirar as credenciais. Por isso, a CNE tem acompanhado de perto a execução do projeto. Um projeto que, para o vice-presidente da Comissão, representa um passo em frente na consolidação da democracia cabo-verdiana e na garantia de maior participação dos cidadãos no processo eleitoral. Por quê? Porque, como disse, com a efetiva participação, naturalmente, garantirá que haja maior fiscalização do processo eleitoral e reforçará, tanto a imagem externa de Cabo Verde no que se refere à possibilidade de organização de eleições livres, justas e transparentes. Digo isso por quê? Porque, efetivamente, a imagem externa de Cabo Verde, no que se refere à organização de eleição, é boa, mas sairá reforçada com esse mecanismo. Nas eleições anteriores, o arquipélago contou unicamente com observadores internacionais, que, no ver de Manuel Miranda, não trazem o risco de politização, contrariamente aos observadores domésticos. A nível da sub-região já existe todo um quadro normativo para observação. Falta aqui, internamente, a norma que regula a observação eleitoral. Nós tínhamos estado, enquanto equipa da Comissão Nacional de Eleições, a admitir a observação eleitoral a nível internacional, até porque por compromissos externos, porque Cabo Verde participa, também fica mal ao Cabo Verde não aceitar quando os observadores também pretendem vir a Cabo Verde. Mas, como disse e reforço, uma é a observação internacional, que são pessoas que nós, em princípio, garantimos que não têm nenhuma aproximação com os partidos políticos no território nacional, com eventual outros candidatos. Outra coisa é a observação doméstica, porque nós conhecemos todos, há o risco de aproximação e politização. A excessiva politização pode pôr em causa o papel que se espera das organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil terão que fazer um esforço no sentido de garantir a equidistância entre as candidaturas, sobretudo no período eleitoral.
porque só nesse quadro eu pessoalmente entendo que poderão exercer efetivamente o papel que lhes cabe. Caso a proposta de lei de observação eleitoral seja aprovada, as próximas eleições passarão a ter 2 tipos de observação, doméstica e internacional. O projeto prevê capacitar 50 profissionais sem filiação político-partidária para exercer as funções de observador. Uma das últimas atividades previstas no projeto são os workshops comunitários, cerca de 60. Os formandos dos 2 cursos de observadores eleitorais vão replicar este conhecimento dentro das comunidades, com a meta de informar pelo menos 900 pessoas sobre o processo de monitoramento eleitoral, com ênfase na observação, para promover a participação política e no processo eleitoral pelos cidadãos e organizações da sociedade civil. A ideia é que a política cada vez chega mais na base, na população. Cada indivíduo tem o seu valor e cada indivíduo pode participar ativamente, tanto na definição das políticas, mas também no credenciamento, na credibilidade de todo o processo democrático que estamos assentes. A dar conhecimento que vai haver esse monitoramento, da importância deste monitoramento, qual é o papel, mas também da sua participação ativa e também fazê-los conhecer, dar-lhes o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, tanto no período eleitoral, mas também os seus deveres cívicos. Portanto, é um programa também, os workshops não é só um programa dirigido ao período eleitoral, mas essencialmente é a educação cívica também. Tornou-se amplamente entendido que uma democracia saudável exige mais do que eleições. Exige também que estas eleições sejam justas e que a sociedade civil organizada seja forte. Sociedades civis fortes fortalecem democracias saudáveis. Ao garantir eleições justas e depois manter os vencedores dentro de padrões de boa governança, elas cultivam as condições políticas nas quais a democracia pode prosperar.